Aumenta nos Estados Unidos procura por procedimento que promete bumbum brasileiro. Já ouviu falar da tripledemia? O país sofre surto conjunto de 3 vírus respiratórios que lotam hospitais. Gasolina nas alturas de novo. A alta do galão faz média nacional chegar a $3,80. E New York City desenvolve estratégia para tentar acabar com o surto de ratos na cidade. Em Chicago acontece o Festival de Cinema Brasileiro. É a 13ª edição desse festival tradicional na região. Boa noite. Olá, muito boa noite. A gente começa essa sexta-feira aí de feriado, né, gente? Aí com uma notícia muito boa, uma reportagem especial para exaltar a cultura e a arte do nosso país. Tá rolando em Chicago a 13ª edição do Festival Mostra de Cinema Brasileiro. Olha, é o maior festival de cinema brasileiro do Centro-Oeste aqui dos Estados Unidos. O evento acontece em universidades e centros culturais aí da região. E os detalhes dessa festa a gente vê agora com a Eloá Orazen. Câmera, luz e muita emoção. A 13ª edição do Festival de Cinema Mostra, celebrado entre os dias 2 e 12 de novembro, promete ser uma verdadeira maratona para os corações brasileiros e amantes de cinema. O evento dá a largada com a exibição do filme Dr. Gama, dirigido por Jefferson D. A história é baseada na vida de Luiz Gama, um advogado negro abolicionista que libertou mais de 500 mil escravos nos anos 1800. Longas de animação e documentários como Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente, de César Cabral, e Rolê, a história dos rolezinhos, de Vladimir Seixas, também estão na programação do maior evento de cinema brasileiro da região centro-oeste dos Estados Unidos. Para fechar com chave de ouro, o Mostra promove no último dia do evento a exibição do filme Medida Provisória, dirigido por Lázaro Ramos e estrelado por Seu Jorge, Thaís Araújo e Adriana Esteves. A trama retrata um Brasil distópico, onde um governo autoritário ordena a todos os cidadãos afrodescendentes a se mudarem para a África, criando uma onda de indignação e um movimento clandestino de resistência. Após a exibição de muitos dos longas, diretores, escritores e ou atores vão ao palco para conversar sobre os trabalhos exibidos com direito a perguntas e respostas. Quem não puder participar presencialmente do Mostra pode sentir um gostinho do festival pela internet. Durante os dias 12 e 15 de novembro, alguns dos filmes serão disponibilizados online, bem como um bate-papo com os envolvidos. Curtir o Mostra pelo computador é de graça, mas os organizadores encorajam a doação de $2 para ajudar nos custos operacionais. As cerimônias de abertura e encerramento do Festival de Cinema são, para além de marcos temporais, eventos beneficentes. Todos os filmes exibidos no Mostra são reproduzidos em português, idioma original das obras, mas com legendas em inglês. Ingressos e informações estão disponíveis no site oficial do evento. E olha, agora a gente fala de preço de gasolina. Parece aí notícia repetida, gente, mas com a inflação alta, o valor nas bombas aí muda de tempos em tempos. E claro, cabe a gente aqui sempre atualizar as informações para a nossa comunidade brasileira. Pois bem, saíram os dados atualizados da AAA e a notícia não é boa não. O preço voltou a subir em todo o país. Hoje, o preço médio de um galão de gasolina regular no país é de $3,80, de acordo com a AAA. Os oficiais dizem que houve um aumento de 4 centavos por galão desde a semana passada. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o valor está aproximadamente 38 centavos mais caro. Analistas dizem que uma razão para esse aumento no custo vem do mercado de petróleo, por causa da alta no preço do barril bruto. O levantamento da AAA mostra que o local do país onde o combustível está mais barato é a Geórgia, com uma média de galão em todo o estado por $3,13. A Califórnia, por outro lado, tem a gasolina mais cara, $5,45 por galão. Na Flórida, que durante todo o mês passado viveu um período de isenção do imposto estadual sobre o combustível, o galão está a 17 centavos mais caro. A média estadual é de $3,29. O cliente hoje tem perguntado e tem sido realmente uma pergunta decisiva na hora da compra ou da locação,
se o carro é híbrido, quantas milhas faz por galão, seja lá qual nacionalidade for ou classe social. A pergunta que tem sido unânime é: quantos galões faz por litro o carro X? Isso tem impacto de forma direta, sendo que uma vez um carro híbrido, dependendo da marca e modelo, chega a ser até 50% aí a economia na hora do abastecimento e do uso do carro. Autoridades dos Estados Unidos anunciaram a segunda maior apreensão de bitcoins da história. Olha, a gente está falando de um caso misterioso que durante 10 anos tirou aí o sono da polícia. O roubo de 3 bilhões de dólares em moeda digital. O Departamento de Justiça deu detalhes do roubo bilionário que aconteceu em 2012 na Dark Web, uma parte da internet que só pode ser acessada usando um software especializado. O caso foi investigado por anos e em 2021, no ano passado, os agentes de segurança finalmente chegaram até o hacker ladrão. Mas o caso só foi divulgado agora. Segundo as informações do governo, o hacker James Zong escondia um estoque de dispositivos digitais com os bitcoins na casa dele, na Geórgia, tudo em um cofre embaixo do piso e dentro de uma lata de pipoca. À polícia, James confessou o crime e disse que conseguiu roubar as moedas digitais dos fundos do Silk Road, aproveitando uma falha no sistema de pagamento do site. Agora ele ainda aguarda julgamento e, se condenado, pode pegar até 20 anos de prisão. Especialistas explicam que a polícia norte-americana usa técnicas de rastreamento de criptomoedas para localizar bitcoins. No próximo bloco tem reportagem sobre a tal cirurgia plástica do bumbum brasileiro, que é moda aqui no país, mas que cada vez mais coloca em risco mulheres que procuram esse procedimento. E tem também aí os detalhes atualizados da chamada tripledemia que afeta o país. Os hospitais enfrentam 3 epidemias ao mesmo tempo e as autoridades estão preocupadas. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. E as cirurgias plásticas movimentam um mercado bilionário. Em 2022, os gastos com esses procedimentos aí devem alcançar a impressionante marca de mais de 40 bilhões de dólares, isso no mundo inteiro. Esse boom das plásticas acontece, segundo especialistas, por causa da pandemia, que fez com que muita gente antecipasse aí os planos de dar aquela recalchutada. Só para se ter uma ideia, este ano, aqui nos Estados Unidos, já foram realizados cerca de 15 milhões de cirurgias e procedimentos cosméticos. Em todo o país, existem 8.300 cirurgiões plásticos. E sabe qual é o destino preferido das mulheres para enfrentar o bisturi? Miami, na Flórida. A cidade é considerada a capital da cirurgia plástica. São tantas clínicas que existem, em média, 4 cirurgiões para cada 100 mil habitantes. Então é um movimento que já preocupava antes e que cada vez preocupa mais. Por quê? Porque como não existem leis muito claras a respeito do que são os limites de atuação profissional de cada um, de cada especialidade médica e até das especialidades não médicas, cada conselho aqui, a gente costuma falar que eles legislam em própria causa, né? Então, você tem um ambiente muito propício a essas coisas acontecerem. Por quê? Porque ávidos, muitas vezes, pela possibilidade ou pela promessa de um retorno financeiro e de atingir um mercado cada vez mais aquecido, cada vez mais abrangente, né? A gente começa a ver, então, as complicações e os riscos, porque a gente está falando da saúde das pessoas e da vida das pessoas, né? Em agosto, por exemplo, um médico foi afastado da atividade na Flórida porque a paciente dele morreu depois da cirurgia conhecida como lift de bumbum brasileiro. Como que você vai habilitar um profissional a fazer determinado tipo de procedimento se aquele mesmo profissional não está apto a tratar todas as possíveis complicações? Você tem aqui no Brasil, por exemplo,
profissionais da área da odontologia, por exemplo, fazendo lipoaspiração dessa região do pescoço em pacientes com anestesia local deitados numa cadeira odontológica. Você não tem ali um local com um suporte para, se você tiver, por exemplo, uma lesão de um vaso sanguíneo do pescoço, de UTI, de nada disso. Médicos e profissionais de outras áreas estão abandonando a prática tradicional para garantir uma fatia nesse mercado. Então, você imagina aquele profissional que resolve, então, fazer um curso à distância, ou um curso online, que agora está muito na moda, ou um curso de final de semana, igual a gente chama, e aí já se envereda a fazer procedimentos que a gente foi treinado durante, no mínimo, só de cirurgia plástica, 3 anos, e assim, 3 anos que eu estou te dizendo é de uma carga horária, assim, de às vezes até 80 a 100 horas semanais, entendeu? Aqui no Brasil. De acordo com o Conselho Americano de Especialidades Médicas, nos Estados Unidos, os médicos precisam da licença estadual para exercer a medicina, mas a certificação do Conselho é a única garantia de que o médico é especialista e que o cirurgião alcançou o mais alto nível de treinamento. É a legislação estadual que também estabelece o local onde as cirurgias podem ser feitas. Em alguns estados americanos, os médicos estão autorizados a realizar os procedimentos considerados de menor risco em clínicas. São as chamadas cirurgias de escritório. O problema é quando o lugar não está equipado para lidar com possíveis complicações. E foi o que aconteceu com a Patrícia, que investiu quase $40 mil em uma rinoplastia com um médico de Nova York. Ela compartilhou toda a experiência na internet, inclusive o susto que levou ao saber que o procedimento seria feito em um escritório. Sabe o que eu tô achando mais diferente daqui pro Brasil é que o office é bem mais antigo, não é uma coisa novinha como lá. Eu cheguei lá, era a clínica. Eu falei, a anestesista chegou para mim e falou assim, oi, bom dia, eu vou ser a sua anestesista. Aí eu já comecei a ver, porque o local era pequeno, parecia um office mesmo, um lugar de office, de médico. Aí quando fui para a parte de dentro, assim, ela falou assim, então, eu vou fazer isso com você, não sei o quê, tá bom. Aí, quando abriu lá a porta, foi que eu vi que era uma sala que eu pensei ali na hora. Sabe quando você tem aquele sentimento? Isso não tá certo. Mas eu já tinha pago, já tinha gastado com tudo, $36 mil para estar ali. Então, eu pensei, eles não vão me devolver meu dinheiro. Aí, pensei, agora o meu negócio é arriscar e fazer. E não imaginando o que ia acontecer depois, que o médico até falou que ia me processar, depois por eu estar falando sobre os resultados insatisfatórios. Patrícia encontrou nas redes sociais as informações que a convenceram a fechar o negócio. O problema é que os posts não revelam os bastidores. Ele não tirou das redes sociais dele a minha foto do antes e do depois. Continua lá, enganando todo mundo. E outra coisa sobre Google Reviews, também que eu procurei, as reviews que eu procurei sobre ele eram muito boas. Só que quando eu tentei colocar a minha review lá, ela foi apagada. Antes da mídia social, você tinha certeza de quem tratava essa parte estética era o médico, cirurgião plástico ou dermatologista. Hoje, na mídia social, você consegue ser formador de opinião e dizer para o paciente que quem trata isso é o farmacêutico. Você consegue formar opinião ou mudar opinião. A cobrança por uma legislação mais clara com relação à atuação dos profissionais acontece em diversos países. Enquanto isso, o alerta vai para os pacientes. Digitar o nome do médico e lá você vai descobrir a formação dele, se ele é especialista, se ele não é, se ele passou pelo treinamento. Nos Estados Unidos também existem as sociedades de classe que você tem informação na internet. Entendeu? A Sociedade Americana de Cirurgia Plástica e a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica Estética. Eu acho que a grande palavra-chave é senso crítico e bom senso. Ainda no assunto saúde, a gente repercute agora um estudo de cardiologia que revelou que as pessoas não devem perder tempo se preocupando com os suplementos alimentares que se dizem aí fazer bem para o coração. Pois é que foi comprovado que os 6 suplementos mais comuns utilizados para a saúde do coração, na verdade, não ajudam a baixar o colesterol como prometido.
Embora os anúncios nas embalagens digam que os suplementos com base de óleo de peixe, alho, canela, cúrcuma e esteroides vegetais são saudáveis para o coração, pode ser que não seja bem assim. Segundo um novo estudo publicado na revista científica American Journal of Cardiology, os pesquisadores compararam lado a lado os efeitos desses suplementos com placebos e as pílulas suplementares falharam. Os cientistas dizem que apenas a medicação com prescrição de estatina foi capaz de reduzir realmente os níveis de colesterol e triglicerídeos em quantidade significativa nos humanos. Os estudiosos dizem que a maioria dos adultos americanos não sabe que a maioria dos suplementos alimentares não são testados em ensaios clínicos duplo cego, ou seja, muitas vezes consomem suplementos que, na verdade, nem funcionam da forma como são anunciados. Por isso, especialistas indicam que se procure um médico para saber exatamente o que tomar e não comprar suplementos por conta própria, achando que está fazendo uma grande coisa pelo seu coração. E a gente segue falando sobre saúde para falar agora de uma nova palavrinha que surgiu aí no vocabulário aqui dos Estados Unidos e que está deixando muita gente perdida, a tripledemia. Olha, se trata de uma tripla epidemia que está afetando o país desde o começo do outono e que vai se agravar com a chegada do inverno. Então agora a gente explica para a nossa comunidade quais são os 3 vírus respiratórios que juntos acenderam o alerta vermelho aqui no país. Quando especialistas em saúde pública respiravam aliviados com o fim da pandemia de Covid-19 nos Estados Unidos, o país foi atingido em cheio por uma nova onda de vírus respiratórios que estão sobrecarregando mais uma vez os hospitais e alas pediátricas do país. Médicos dizem que não é preciso alarmismo, porque este é um fenômeno muito menos grave do que a pandemia de coronavírus, que causou a morte de mais de 6,5 milhões de pessoas no mundo. Mas este final de ano exige atenção e cuidados com a saúde. O motivo é a confluência de germes que provoca hoje a chamada tripledemia nos Estados Unidos. São 3 epidemias diferentes de vírus respiratórios que adoecem milhares de pessoas ao mesmo tempo, especialmente as crianças. O combo triplo é formado pelo vírus da Covid-19, o vírus sincial respiratório e o vírus da influenza A, que chegou cerca de 6 semanas mais cedo do que o habitual e já causou mais de 7.000 hospitalizações e 360 mortes só neste ano. Médicos dizem que essa tripla epidemia se explica como um fenômeno pós-pandemia. É que durante quase 2 anos o coronavírus praticamente circulou sozinho. Agora, com uma queda na circulação dele, graças às vacinas, todos os vírus que costumam estar presentes ao longo do ano explodiram. As pessoas que estão mais vulneráveis a essa tripledemia são aquelas com sistema imunológico comprometido, como os bebês, idosos ou pessoas com fatores de risco. A tripla epidemia não está presente só nos Estados Unidos, mas afeta também a Argentina, o Chile, o Uruguai e o Brasil. Depois do intervalo, a gente fala dos benefícios dos chás. A gente promete te dar um incentivo e tanto para aderir a essas bebidas, principalmente agora, com o tempo mais friozinho. E tem também reportagens sobre a iniciativa da Casa Branca de dar suporte aos laboratórios científicos do país, destinando bilhões de dólares para a modernização deles. Me conta uma coisa, você tem o hábito de beber chás? Olha, ao longo dos anos, pesquisas têm revelado os benefícios dessas bebidas, né, Ruth? Pois é, olha, agora mais um estudo científico relacionou aí o chás a um menor risco para diabetes tipo 2. Segundo uma nova pesquisa apresentada em um encontro europeu sobre diabetes, tá na hora de o povo beber mais chá preto, chá verde ou o tipo oolong da bebida. Os especialistas que estudaram os efeitos dessas bebidas no corpo humano dizem que beber 4 copos por dia pode reduzir o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Os chás foram ligados a um risco 17% menor de desenvolver a doença em 10 anos. A explicação está em uma substância encontrada em muitas plantas que são a base desses chás. Elas têm propriedades antioxidantes que podem evitar ou atrasar danos celulares no corpo.
Outras pesquisas anteriores já comprovaram que os chás têm poder calmante, melhoram a qualidade do sono, diminuem os níveis de colesterol no sangue, controlam a pressão arterial, os riscos cardiovasculares, reduzem a chance de desenvolver câncer e ajudam a desintoxicar o organismo. Mas atenção, os cientistas alertam que apenas beber chá não vai fazer a mágica acontecer. É preciso também praticar exercícios regularmente e comer alimentos saudáveis. A Casa Branca anunciou hoje um plano ambicioso que tem como meta modernizar os laboratórios científicos aqui do país. Esse impulso financeiro significa melhorar as capacidades dos futuros cientistas do país, além de ajudar no crescimento econômico da nação e gerar empregos. O presidente Joe Biden anunciou uma ajuda financeira de 1,5 bilhões de dólares para os laboratórios do país. O incentivo bilionário, que está dentro da lei de redução da inflação, vai se estender também para diversos setores da ciência e pesquisas americanas. Segundo a Casa Branca, esse impulso financeiro vai ajudar o crescimento econômico dos Estados Unidos, criar empregos locais e mais bem remunerados e atrair trabalhadores mais qualificados no mercado. Essa mão de obra mais especializada vai ajudar a criar soluções de energia mais limpa e tecnologias novas para enfrentar a crise climática do planeta. Além disso, a Casa Branca anunciou um novo relatório com as 5 prioridades iniciais para ajudar a cumprir a meta do presidente de reduzir os gases de efeito estufa em 50% em 2030 e chegar a 0 emissões líquidas até 2050. O plano de Biden garante investimentos em energia limpa, fabricada nos Estados Unidos, que incluem energia eólica, solar, carros elétricos, baterias e outros. E depois do comercial, atenção, você que gosta de visitar aí New York. A cidade revelou seu plano ambicioso para acabar com os ratos que dominam a Big Apple. E a gente mostra que a pessoa mais velha dos Estados Unidos comemorou mais um aniversário, 115 anos. Qual será o segredo dela para tanta longevidade, hein? Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejube Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. Já voltamos e olha, menos de 2 semanas para começar a Copa do Mundo, um relatório chamou a atenção para trabalho escravo no Catar, na Península Arábica. Pois é, estrangeiros teriam trabalhado de forma ilegal e arbitrária aí na construção dos estádios que serão sede dos Jogos Mundiais. O relatório é do Grupo Equidem, especializado em trabalho análogo à escravidão, salários não pagos e violência. O documento de 75 páginas aponta que os trabalhadores estrangeiros foram submetidos a um tipo moderno de escravidão. Eles sofreram discriminação, salários irregulares, trabalho forçado e vários outros abusos durante a construção dos estádios que vão sediar os Jogos da Copa. As conclusões foram feitas depois que os investigadores entrevistaram 60 imigrantes durante o período de 2 anos. Eles descobriram que os trabalhos mais perigosos eram dados aos africanos e sul-asiáticos. Outros grupos sofriam abusos verbais, enquanto um terceiro grupo de imigrantes não recebia salário e trabalhava além dos horários normais. Os trabalhadores estrangeiros formam a grande maioria da população no Catar. 95% da força de trabalho é constituída de imigrantes. O país muçulmano proíbe sindicatos, greves e protestos trabalhistas sob ameaça de prisão, deportação ou perda do salário já recebido. O governo do Catar negou todas as acusações e alegou que o Ocidente tenta boicotar o primeiro torneio em uma nação árabe muçulmana. Bom, mudando de assunto, a cidade de New York declarou guerra aos ratos, um problema que já virou uma epidemia na cidade. Quem vive e anda por lá sabe que é impossível caminhar nas ruas e não dar de cara com um rato a cada esquina. Pois é, olha, a prefeitura implantou aí novas regras de recolhimento de lixo que vão entrar em vigor no ano que vem. A ideia é reduzir a fonte de alimento desses animais. A Carolina Camargo explica tudo pra gente. Com as novas normas, o lixo residencial, comercial e de edifícios não poderá mais ser colocado na rua às 4 da tarde, apenas entre 8 da noite e meia-noite.
quem não respeitar essa nova regra, que vai entrar em vigor em abril do ano que vem, poderá ser multado. O valor ainda não foi divulgado. A prefeitura se comprometeu em aumentar o número de caminhões de lixo e a circulação nas ruas. O objetivo é reduzir o número de horas que o lixo fica exposto nas calçadas, deixando as ruas mais livres e limpas e evitando assim atrair os roedores. Essa é a primeira vez que a cidade atualiza as regras de coleta, que datavam da década de 60 e que eram alvo de muitas críticas. Apesar da mudança, alguns especialistas questionam se a medida não será paliativa, já que os ratos são considerados animais que conseguem se adaptar facilmente a novas situações. E acho que seria uma boa, porque no horário que está todo mundo ainda caminhando, pessoas pela rua, e essa dificuldade que seria para retirar esse lixo num horário de rush, né? Que aqui 6 horas da tarde, 5 horas, é quase impossível. Então eu acho que essa lei vai ser uma boa, porque você vai estar sentado numa mesa de restaurante, o lixo está ali do lado, entendeu? Então eu acho que deveria ser cumprido, o que vai ser um pouco difícil, é lógico, né? Mas, obviamente, que a lei é muito boa. Que Nova York consiga, né, Ruth? Porque realmente tem muito rato na cidade. Ah, é terrível, né? Eu teria medo de morar lá, sinceramente. Eu tenho terror de rato, mas vamos torcer para dar certo, é uma iniciativa boa. É um problema de saúde pública bem grave, eles têm que resolver isso quanto antes. Estão dando o primeiro passo, né? Isso aí. Bom, vamos para a previsão do tempo, Ruth? Vamos lá. Vamos ver aqui, gente, no nosso telão. Vamos começar por Boston com temporal previsto. Nova York, tempo encoberto. Washington, sol entre nuvens, máxima de 72. Sol forte em Orlando, Miami, sol entre nuvens, máxima de 86. No Texas, Dallas, sol forte. Houston também, máxima de 55 e 58 nessas regiões, Ruth. Vamos dar uma olhada agora em Washington, Seattle, vamos lá. Olha só, sol entre nuvens, mínima de 37, máxima de 50 graus Fahrenheit. São Francisco, tempo encoberto, aí sol entre nuvens também, mínima de 43. Los Angeles, sol forte, máxima de 67. E Las Vegas, aí mínima de 39, ainda o solzinho, máxima de 59. Não é o comum lá, mas tá aí, né? Tá sol ainda que dá pra garantir alguma coisinha nesse friozinho chegando, né? Isso aí. E olha, nesse feriado, a gente encerra o jornal celebrando a vida, gente. É que a pessoa mais velha dos Estados Unidos comemorou mais uma festa de aniversário nesta semana. Gente, ela completou 115 anos. A Bessie já viu ao longo da vida 21 presidentes do país serem eleitos, acompanhou 2 guerras mundiais e viu o naufrágio do Titanic. Não dava para colocar todas as velas no bolo, afinal não caberiam 115 delas, né? Mas tudo bem, o que importa aqui é que Bessie Hendricks celebrou o que poucas pessoas no mundo conseguiram. Ao lado dos filhos, a centenária, que é a pessoa mais velha dos Estados Unidos, comemorou mais um aniversário. How old are you, Mom? A filha mais velha de Bessie tem hoje 90 anos. Joan fez aniversário um dia antes da mãe e diz que não tem palavras para expressar o privilégio das duas terem tanta longevidade. It's marvelous that we still have her. Bessie é definida pelos filhos como uma trabalhadora que deu duro nessa vida. A mãe dela morreu quando ela tinha 13 anos e desde então ela teve que se virar para criar os irmãos. Gostou tanto de ensinar os outros que virou professora. And then when she taught school, she lived right across the road. Bessie vive hoje em um lar para idosos e foi lá que aconteceu a festa de 115 anos ao lado da família e dos cuidadores. Happy birthday! No meio do parabéns, Bessie sentiu até um soninho. É compreensível, né? Estar um pouquinho cansada aos 115. Depois dos parabéns, os filhos ainda homenagearam a mãe com sua música favorita. You make me happy when the skies are gray. Leon lembra que a mãe sempre foi uma mulher alegre, amante da música e carinhosa, preocupada com a família. Family came first, Mom. Always. Hoje, além de ser a norte-americana mais idosa, segundo um grupo de pesquisa de gerontologia, Bessie Hendricks é a 10ª pessoa mais velha do mundo a estar viva. Happy birthday!
Que bonitinha, hein, Ruth? Mas Bessie mostrou que tá um pouquinho cansada, com 115, ele deu uma bocejada na hora do parabéns, coisa mais fofa, né? Tá valendo, a gente ignora isso, ela pode, né? Ela pode. E que privilégio, comemorar 115 anos ao lado dos filhos, a mais velha 90 anos, todo mundo ali junto, comemorando, celebrando a vida da mãe. É maravilhoso mesmo, realmente parabéns pra Bessie, né? A gente Parabéns pra Bessie. Bom, gente, então a gente se despede de vocês nesse feriado, desejando, né, Ruth, uma boa noite. A gente volta a se encontrar de novo na segunda-feira, às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega sempre depois do Cidade Alerta. Você fica agora, então, com mais um episódio da 5ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite, gente.